Fala moçada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Casemiro, a Cibele tá ali, ó, fazendo um tererê, preparando um Porque tá tererê. uns 40 graus aqui. E a gente chegou finalmente na cidade onde a gente queria chegar, que é a cidade de Bariri, aqui no interior de São Paulo, aonde a gente descobriu uma história que é a melhor história e a maior história já contada aqui no canal. E é a maior história sobre uma aventura sobre rodas do planeta. É uma história assim que quando a gente soube, a Cibele na verdade que descobriu essa história, a gente ficou abismado e empolgado para poder vir até Bariri para conhecer mais e entender um pouco mais sobre como que aconteceu tudo isso. E a gente ficou um pouco indignado porque a gente não sabia, e na verdade isso deveria ser ensinado nas escolas, deveria ter filme, deveria ter estátuas, nome de rua, dinheiro com a cara dos personagens dessa história. Então se você gosta de história, de aventura, você não pode deixar de ver esse vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreve no nosso canal, já ativa aí as ferramentas aí para você ser notificado quando a gente posta um vídeo. Então vamos lá conhecer um pouco dessa história fantástica. Bora lá com a gente. Olá a todos, meu nome é Giovanni, eu sou estagiário aqui do Museu Mário Fava, em Bariri, né? Sou estudante de História em Bauru, né? Na Universidade do Mundo Sagrado. Então aqui a gente vai conversar um pouco sobre a considerada maior aventura do homem sobre quatro rodas no mundo. É o traçado principal do que viria a ser a maior rodovia do mundo, a rodovia Pan-Americana, né? Que essa ideia então partiu de três brasileiros, né? Francisco Alves da Cruz, Leônidas Borges de Oliveira e o José Mário Fava, que é o maririense. Essa história ela é incrível porque ela demorou 10 anos para acontecer, saindo do Rio de Janeiro em 28 e chegando então em 38 em Nova York, passado por um monte de perrengue, Onça Pintada, Cobra, Pântano. A gente vai falar isso em todos os países, né? Que a viagem demora um pouquinho, mas você vai imergir nela. Bom, antes então de começar a viagem, vamos falar da história desse prédio, que hoje é um museu. Então, esse prédio, ele é centenário. Esse ano, em setembro, ele faz 100 anos, ele pertence à antiga sociedade italiana, né? E o que aconteceu? Essa sociedade, ela funcionou até 44. Daqui que surgiu a ideia da Santa Casa, tudo, Bariri foi um polo muito grande de italianos. E ela funcionou até 44. Em 44, quando Vargas entra de fato na Segunda Guerra Mundial, ele começa a perseguir as forças do eixo, os italianos, os japoneses, os alemães, e ele começou então a perseguir essa sede porque achava que o dinheiro viria daqui para o esforço de guerra na Europa. Então ele começou a demolir. A de Bocaina, que é a nossa cidade vizinha, foi dinamitada, e essa daqui, para não ser, doaram as pressas para a Santa Casa, que então é para começar a ser um órgão público, né? E doaram as pressas para a sociedade da Santa Casa, tiraram a bandeira italiana, esconderam assim e deixaram a poeira baixar. E até então, até hoje, esse prédio pertence à Santa Casa. Depois da viagem não tinha mais sociedade, da guerra, perdão, não tinha mais sociedade. Aí então aqui virou fórum, temporariamente, escolinha de inglês, discoteca, locadora de vídeo, restaurante. Em 2018 virou museu. E esse ano também faz 150 anos da sociedade italiana. Então é um prédio muito importante para essa história italiana no Brasil. Tudo começa na capital ainda, Rio de Janeiro, quando esse sujeito aqui, o Leônidas Borges de Oliveira, então um tenente da reserva do Exército, ele leu uma matéria de jornal que ele teria então um plano de alguém para fazer essa estrada. Existia a vontade dos governos de juntar as Américas por uma estrada, só que ninguém fazia. Ele leu, estudou um pouco por si e falou assim, não é possível fazer. Aí ele aprofundou, então ele mostra o projeto para o Washington Luiz, né, em Petrópolis. Ele leva lá e o Washington Luiz aprova essa construção. Porém, ela não foi toda custeada pelo governo brasileiro. Ele não saiu com um cheque, com um dinheiro espécie, o réis, né, da época, para pagar combustível, essas coisas. O Washington Luiz deu uma carta para ele. Essa carta foi mais importante do que o dinheiro. E o que essa carta estava escrita? Que onde ele passasse, o governo seria obrigado a ceder hospedagem, combustível, alimento, o que eles precisassem para continuar a viagem, né? Porque então era o interesse de todos
Se a gente vê por troca de algum combustível e de alguma moradia dos países, eles ganharam uma rodovia, né? Então, para os outros países saiu de graça, né? Então ele precisava de formar uma equipe e precisava de carros, né? Então o primeiro que ele consegue é esse carro aqui, um Ford T 1918, montado aqui em 19, um dos primeiros Fords montados no Brasil, né? Pertencia ao jornal O Globo. Ele já estava 10 anos rodando, então o jornal doou para o Leônidas. E ele precisava então de um engenheiro para fazer esse traçado. Então ele faz aqui com o Francisco Lopes da Cruz. Ele foi um seminarista, ele não chegou a se formar, porém tinha todo o conhecimento ali, geografia, cartografia, né, de teodolito, mapa. Então ele foi quem fez então o traçado, não perder a turma. E o Mário Fava, que é o baririense que dá nome ao museu, ele vai aparecer só em Pederneiras. Então quem que era o mecânico dos carros? Henrique Pellissier, um descendente de francês, que ele só aguentou a viagem até São Paulo. Então saem esses três do Rio de Janeiro. Na Rio São Paulo, o Pellissier desiste, falou, não, cara, o carro tá dando problema, Cruzeiro dos Andes, esse carro vai parar, vai fundir motor, então deixa quieto, voltou pro Rio de Janeiro, e os dois em São Paulo continuaram a viagem. Ainda em São Paulo, eles recebem um outro carro, uma caminhonete agora, também modelo T, só que ela era 25, um pouquinho mais nova, que é essa daqui. Essa aqui. Essa daqui, ela não existe mais, infelizmente, ela se perdeu aí com o tempo, né? E então eles apelidaram São Paulo e Brasil. Então foi sempre o Brasil na frente, São Paulo atrás, como era a caminhonete, levava mais para os mantimentos, para o suporte era a caminhonete. Isso. Então cada um subiu no carro e seguiram o interior de São Paulo. Estava, né, desenvolvendo bastante naquela época. Descalvado é a cidade natal do Leônidas, então ele despede da família dele, né? Continua a viagem. E Descalvado, a próxima parada é Jaú. Lembra assim, né? Teve outras cidades, porque demorava muito, né? O carro era lento, a estrada era ruim, mas as principais cidades são essas aqui. Em Jaú, então, eles vão, assim, eles não encontram de fato, porém eles vão assim, se inspirar na história do João Ribeiro de Barros, o aviador João Ribeiro de Barros, que é o nome da rodovia Bauru-Jaú, que é o primeiro americano e a primeira pessoa a atravessar o Atlântico, e terceira pessoa a atravessar o Atlântico, de avião sem escala, né? Tem muita gente que fala daquele americano Lindenberg, né? Porém, Lindenberg ele foi 22 dias depois do Ribeiro de Barros. No final, ele leva a fama. Em Jaú tem todo o memorial dele. O avião, que ele deu o nome de Jaú, tá no Museu da TAM, em São Carlos. É um hidroavião vermelho, muito bonito. Pode pesquisar essa história também, muito interessante. É bem legal. E então eles se inspiram nessa história e de Jaú vão para Pederneiras. Em Pederneiras, então, que eles encontram o Mário. O Mário é baririense, mas por que ele estava em Pederneiras? A irmã dele tinha acabado de ficar viúva e o marido dela tinha uma oficina de carro. E ele adorava mecânica, então ele foi lá, dar uma força para a irmã e também estudou mecânica para os carros da prefeitura de Pederneiras. Então ele foi conhecer muito sobre Estados Unidos, sobre grandes inventores, Henry Ford. E um dos caras que ele se inspirou é o Thomas Edison, o criador da lâmpada incandescente. E ele falou assim, não, um dia eu vou conhecer os Estados Unidos e quem sabe o Thomas Edison. Só que era um menino assim do interior, né? Era um sonho tão distante, né? Aí então chegam os dois brasileiros lá, o rumor na cidade corre rápido, né? Ó, tem dois caras aí que querem chegar nos Estados Unidos com 2 carros, né? Aí ele, nos Estados Unidos, ele vai lá, se oferece, eles perguntam, né? O que você faz na vida? Eu sou mecânico. Ótimo. Casou ali, né? Então ele segue com eles. O Mário já tinha carta, ele tinha 21 anos, era o mais novo. Ele simplesmente pega a malinha de ferramenta dele ali, umas roupas, e sobe na caminhonete e vai embora. Próxima cidade é Bauru. Em Bauru a carta do Washington Luiz se estreia. Por quê? Quando eles ficaram hospedados no hotel durante a noite, tudo que eles conseguiram ali de roupa, ferramentas que eram coisas caras, né? Foi furtado. Nossa, logo no início. Furtado, no início. Aí então ele leva essa carta lá pro prefeito de Bauru, e o prefeito de Bauru
devolve tudo que eles precisavam, né? Que Aí legal. então eles seguem sentido Mato Grosso, né? Porque Mato Grosso do Sul ainda não existia. Por que eles não cruzam direto Pantanal para Bolívia, né? Porque tem muita gente que hoje faz isso, né? Por Cuiabá ali, né? Eles fazem isso por dois motivos. Uma, que tinha que cruzar o Pantanal, que é um lugar até hoje intransponível, né? De barco na enchente, né? Quando tá na cheia. E também tinha que unir as Américas. Então eles têm que descer pelo menos para a Argentina. Os únicos países que eles acabam não passando é o Uruguai, Chile, e a Venezuela e as Guianas, né? Que até hoje nem estrada tem para lá. E uma curiosidade, hoje a rodovia Pan-Americana, como muitos viajantes, né, que seguem vocês, ela vai lá do Ushuaia ao Alasca, porém ela é dividida em três. Na original, que é boa parte do caminho que os brasileiros abriram, a oficial, que é uma que faz um Y na Argentina e um Y nos Estados Unidos e Canadá, e a do Alasca, que o próprio nome fala que é lá em cima, né? Porém que o trajeto mais difícil, mais bizarro foi aqui na América do Sul, da Bolívia para cima, e na América Central, né? E o Estreito de Darien, como você viajante, como muitas pessoas sabem, não tem estradas, porém eles passaram. A gente vai chegar lá no Panamá. Tá vendo a pele de uma onça aqui? Sim. Eles contam que essa onça ataca eles. E então essa onça pula neles e então eles acabam matando ela, né? E essa pele vira um troféu. E esse troféu vai ficar no capô do carro até a Costa Rica. Costa Rica a gente conta esse desfecho. Francisco, Leônidas e o Mário aqui em cima. E você vai ver também bastante cachorro nessa viagem. O Francisco amava cachorro. Os primeiros animais chegaram lá em São Paulo, 2 pastores alemães. E tiveram 10 animais nessa viagem. A gente brinca que foi um animal por ano, mas na verdade foi menos, porque nos Estados Unidos e México eles nem tinham mais cachorro. E era de guarda, né? Muito importante. Companheiro da viagem, né? Para proteção também. Passam o Paraguai e a Argentina. Na Argentina, em Buenos Aires, estava tendo uma conferência do Pan-Americanismo. Ali os argentinos estavam conversando sobre essa ideia de fazer uma estrada, tudo, né? Porém só ficou no papel. Eles já estavam alguns meses na estrada e nem deram muita bola, então continuaram a viagem. Esse aqui é o Mário, com seus 21 anos. Foi com esse rostinho que ele entrou para a expedição, né? E uma curiosidade, quando essa viagem começou lá no Rio de Janeiro, ela chamava Ride Rio Nova York, porque a ideia principal era ver se era possível chegar nos Estados Unidos, né? E viram que dava para chegar e aí mudaram o nome então para Carretera Pan-Americana, né? Que é como a língua espanhola falava, né? E então aqui é um dos trajetos mais difíceis da viagem. Eles tentam ir pelo aquele deserto de sal que tem ali na Bolívia. E quando eles chegam lá, no final vai ter uma montanha e eles não conseguem passar essa montanha. Então eles vão ter que voltar um caminho, um pedacinho ali. Nesse meio termo aí, acaba a gasolina, o Fordinho. Aí o que o Mário faz? Ele leu que já existia o diesel, né? Porém o combustível principal era a gasolina, né? Ele leu que o etanol feito de um milho, da cana-de-açúcar, poderia então substituir a gasolina. Aí o que ele faz? Ele pega a cachaça dos indígenas, a titia feita do milho preto, mistura com o querosene, que sempre tiveram na viagem, né? Os lampiões, lamparinas, mistura em uma proporção XY, esse carro é partido na manivela, né? O carro funciona com cachaça e querosene. As câmaras de pneu, o que o Mário faz? Enche de capim e areia, para não ficar direto na roda, estragando a roda, né? Que era de madeira, né? A caminhonete já era de metal, mas para não ficar estragando, entortando tudo, enche de capim e areia. E nesse meio termo, então, o carro cai de um precipício. A famosa Estrada da Morte lá, o Mário cai numa desses precipícios. Sorte que uma árvore acaba segurando o carro e com os indígenas eles puxam ali o carro para cima. Os indígenas sempre foram muito importantes para a viagem. É importante deixar isso ressaltado. Foram chave importantíssima para a expedição. Aí então eles puxam o carro para cima e eles continuam a viagem. Na Cordilheira dos Andes, como a noite cai temperatura abaixo de 0, a água congela. Então toda noite tirava a água do radiador, guardava no balde, esquentava na fogueira
e de manhã colocava de voltava pro radiador. E assim foi passando os anos. Interessante. Essa foto mostra muito bem como é que era abrir uma estrada. Eles sempre tiveram ajuda, né, dos militares ali, da população local, funcionários públicos, né? Porque se fosse só os três ia demorar 50 anos, né? E dinamitavam tudo, né? E aqui dá pra ver mais um cachorro e uma corrente puxando, né? Eu brinco que esse carro era muito econômico, porque o boi mais puxava do que ele tracionava, né? Aí então eles entram na Colômbia. Na Colômbia foi bem difícil o caminho. A ideia principal era ir para a capital, porém se perderam e acabaram indo mais por oeste, né? E quando passam a capital por oeste assim, eles ficam até um mês perdidos assim, né? Os indígenas encontram eles e levam a uma fazenda, eles se recuperam e daquela fazenda então eles vão para a capital. Aí tiram foto com o presidente da Bolívia. Nesse um mês perdido, esse é o Tom aí. E nesse um mês perdido que eles ficam, ó o Mário careca, prestação de piolho, o Francisco e o Leônidas, que eram os mais gordinhos da viagem, estão bem magros, dá pra ver que a roupa tá até mais folgada. Então aqui foi bem difícil. O Mário posteriormente pegaria até malária. Essa foto aqui a gente fala que ela é 50-50. 50% da população tá na foto e 50% não tá. Porque o povo tinha medo do carro. Nessas cidades mais isoladas assim, ficava com receio do que era o carro. Aí eles viam que não eram nada e depois vinham, subiam no carro, tiravam foto, a banda vinha receber eles. Aí então tá o Mário sentado aqui, o Chico e o Leônidas no capô. Bom, então da Colômbia, Panamá. Aí vão encontrar o Estreito de Darém. Uma curiosidade que se vocês pesquisarem na internet, assim, quem que fez a primeira travessia? Vai aparecer gente nos anos 70 e 80 que atravessou, que é considerada a estrada a trilha mais difícil do mundo. Aí vai ter umas fotos lá de umas Land Rover, atolada, tudo, o negócio é feio lá. E é um erro histórico. Os primeiros a atravessarem Darém foram os 3 brasileiros em 32, 33. Então, o que eles fazem? Eles vão mais pelo litoral, onde é menos mata fechada, né? Porque ali é muita montanha e muito pântano, né? Então eles vão mais pelo litoral. Só que tem um porém, chega num pedaço lá que não dá mais para ir dirigindo. Então o que acontece? O Mário desmonta os 2 carros, coloca o peso deles em jangadas de bambu, madeira e empurra ali esse pântano, esse alagado por 90 quilômetros. Nossa. Ali é incrível, né? Você vai vendo como os anos foram passando. Se você ver até o América Central foi rápido. Porque eles passam 2 anos nos Estados Unidos, 2 anos no México, então a viagem foi rápida. Aqui é a foto com o presidente do Panamá. Eles então cruzam o canal do Panamá. O Leônidas coloca no diário que é um dos maiores feitos da engenharia que ele viu até então, que de fato né? Foi uma construção que demorou anos, passou de país por país, né? Aí então na Costa Rica é o desfecho da pele da onça, né? Aqui o Francisco tomando banho num rio ali, quando ele sai uma cobra pica ele na perna direita. A cobra era peçonhenta, ele ia morrer tudo, então os indígenas novamente levam eles a uma aldeia e a pajé salva a vida deles. Aí o que acontece? Ela vê a pele da onça e fala assim, foram vocês que mataram a onça, né? Tigre, eles chamam de tigre. E falei assim, a gente matou no Brasil ainda, né, quando a gente passou por lá. Assim, então, vocês podiam ter feito isso, o animal protetor da natureza, e o espírito dela tá tentando vingar vocês. Aí o que acontece? Você está com fogo na pele e ela reza ali então para livrar eles desse espírito. E o Leônidas coloca no diário que parece que depois daquele dia a viagem ficou muito mais fácil. Aqui, nesse nicho, temos alguns presentes que o museu recebeu pós a viagem. Tem alguns documentos do Mário.
Começando pelos documentos, a habilitação do Mário, o passaporte do Mário e uma autorização para o Mário dirigir nos Estados Unidos, que quem assina esse segundo nome aqui de baixo para cima é o Eliot Ness. O Eliot Ness é o delegado que prendeu Al Capone, acabou com a lei seca nos Estados Unidos. Hoje é um herói lá. Então, na Nicarágua, acontece uma coisa muito engraçada, que é o seguinte. Quando chegaram lá, o manda-chuva do governo, quem estava ali no comando, era esse senhor daqui, o César Augusto Sandino. O Sandino era um revolucionário, hoje um herói da Nicarágua, né? Tem até quem segue a linha filosófica dele, os sandinistas, né? Uhum. E o que deixa essa foto histórica, então? Né? Que tá os brasileiros, o Mário, o Leônidas e o Francisco, e uma dedicatória do Mário, né? Essa aqui é a letra do Mário. E ele escreve o seguinte: essa foto foi tirada 2 dias antes de serem fuzilados. É a última foto do Sandino e a comissão dele ali em vida. É uma foto que nem o governo da Nicarágua tinha. Quando o Beto viajou para os países entregando uma cópia do livro, ele mostrou essa foto. Então é uma foto bem histórica na história da Nicarágua, né? Honduras e El Salvador tinha boas estradas, e se a gente pega no mapa, são países bem pequenos, então não tinha para que abrir mais, né? Então foram só conectando com a Pan-Americana, construindo pontes, dando manutenção. Essa foto mostra bem a qualidade, né, da via, né? Aí, na Guatemala, com 20 mil quilômetros nas costas, acontece 2 coisas interessantes. Uma coisa interessante, principal, é que uma escola, então, na capital São Marcos, ensaia e aprende o hino brasileiro em português. Então, quando eles chegam lá, uma escola canta o hino do Brasil. E o Leônidas, que era militar, super patriota, coloca ali que foi a única vez que eles escutaram isso, foi bem bacana. Uhum. E a foto que comprova isso é essa daqui. E essa aqui é a que eu falei para você do estado dos carros. Tá só radiador, motor, volante e as rodas, né? Tá sem paralama, cheio de capim grudado embaixo. Aqui vai estar o Francisco com o cachorro, que ele adorava, o Mário e o Leônidas. E o México foram os países que mais gostaram. Foram muito bem recebidos, receberam toda a reforma do carro, né? Ali, o sul é floresta fechada, porém mais para cima já começa deserto, então é muito mais fácil percorrer, né? Foram ligando as rodovias mexicanas, construindo ali que não tinha pontes. Essa foto mostra, né, uma travessia de rio, né? E boi puxando. Nessa foto o motor do carro não tá no cofre, tá lá na caçamba da caminhonete, né? O Francisco aqui com calção de banho. O presidente Plutarco, que fez essa doação, né? Aqui já eram fazendo entrevista, né, na revista de revistas. Aqui já eram conhecidos pelo feito, já eram considerados heróis, né? Só de ter passado Cordilheira dos Andes ali, Floresta Amazônica, já eram heróis. E no México acontece uma coisa interessante também, essa história tá cheia de coisa aleatória, assim, que não era para acontecer, que o Leônidas casa com uma mexicana, a Maria Buena Ventura Gonzalez. Era uma médica e, resumindo a história dela, ela, quando menina, ela teve uma visão que quando ela virasse médica, ela ia salvar a vida de um homem que iria vir de muito longe. E foi o que aconteceu. O Leônidas chega com infecção no intestino, ela salva a vida dele e segue viagem com ele e a esposa até o final da vida dele, né? Aí finalmente chegam então nos Estados Unidos, né? Finalmente chegou na América, né? Que eles falam tanto. Nos Estados Unidos aqui já tinha ótimas infraestruturas, então eles só fizeram o traçado por cima delas, né? A ABRI mesmo ficou lá para trás. E aqui então, de novo, que no México são reconhecidos pelo feito, começam a fazer palestras, começam a ganhar um dinheirinho ali e começam a ir para as principais marcas ali, né? Fazer essa divulgação da história. A primeira é a Goodyear, né? Na época era uma das maiores fabricantes de pneu, dão uma volta no dirigível. E daí então para ver o Leônidas, o Mário e o Francisco
Uma das minhas fotos preferidas, na frente da National Geographic, aquela revista, né, que tem um quadradinho amarelo, bem conhecida aí, né, de animais e tudo, né, que é toda a comissão deles, o Leônidas, o Francisco e o Mário vai estar aqui. E que também ainda tem algumas figuras importantes para a Pan-Americana. Uma delas é o presidente da Pan-Americana, presidente americano, o vice-presidente da Pan-Americana, o Mr. Wright, que era o intérprete e advogado deles, né, até o México Portunhol funcionava, e o Oswaldo Aranha, esse aqui no centro. O Oswaldo Aranha, né, inclusive voltaram a falar bastante dele aí com a guerra lá que está acontecendo em Israel, né, que ele foi o ministro brasileiro da ONU ali, que ajudou a fundar a ONU, a Carta de Criação de Israel. Ele nessa época era cônsul do Brasil nos Estados Unidos, braço direito do Getúlio Vargas. Chegou no ouvidinho do Vargas, a gente está falando 38, né, um ano antes da Segunda Guerra Mundial começar. Chegou no ouvidinho do Vargas para não entrar do lado do eixo, né, porque o Vargas simpatizava com esse lado, né. Então, politicamente, Oswaldo Aranha foi muito importante para o Brasil, né? Inclusive, ele voltou para eles de navio para o Brasil. Na Broadway, Tapete Vermelho, Everybody Sing, que foi assistir esse filme, eram as principais obras da época. E a foto que a galera mais gosta aqui no acervo, que é a foto com Henry Ford. Podemos contar aí quantos brasileiros têm foto com Henry Ford, né? Nossa. Icônico para a indústria automotiva, né? Quem gosta de carro, eu sou apaixonado por carro, tem que agradecer muito a ele, né? Por sua linha de montagem, né? Essa fábrica, pelas fotos, a gente acha que é o museu hoje da Ford, né? E então, uma curiosidade, quando chega os dois carros, eles contam pro Henry Ford, tem dois brasileiros aí querendo ver você, falaram que vieram dirigindo dois carros seus no Brasil. Ele, o quê? 2 carros do Brasil chegaram aqui? Chegando, tá lá. Aí ele viu a foto e falou, não, mano, isso não é o modelo 18, não, que eles falaram, nem 25, né? Falou, não, o carro foi reformado no caminho, tudo. Aí eles pegaram o número do chassi, que ficava no motor, e vão lá, pega a certidão de nascimento do carro. O carro foi comprado pelas 2 empresas brasileiras, montado no Brasil em 25 a 18, 19. Aí ele então desce para tirar essa foto. E é uma foto rara porque o Henry Ford não é de tirar foto no meio da galera, era bem reservado, né? Inclusive, quando a gente mostrou essa foto lá pra Ford, eles ficaram, nossa, olha só, ele no meio da galera, assim, até dando um sorriso de canto de rosto aí, né? E ele então fala pro Mário que ele é um dos maiores mecânicos que ele conheceu, né? Até então, o Mário fez o que quis com o carro, né? Aí então, uma das empresas mais ricas do mundo, né? Nos anos 20, o modelo T era mais da metade dos veículos no mundo, entre moto, caminhão, trator, no mundo. Então era muito icônico, era o Fusquinha da época. E, inclusive, por causa disso, né, que a Alemanha quis fazer o Fusca, né, baseado no T. E então, eles vão para o homem mais poderoso no mundo na época, que era o presidente Roosevelt, né? Os Estados Unidos estavam em ascensão econômica, na época pré-guerra também, né? E essa foto é lá no Salão Oval da Casa Branca, né? Roosevelt sentadinho, né, que ele teve poliomielite. Esse aqui é o Fernando Lobo, é um secretário brasileiro da Casa Branca. O intérprete, o Francisco, Mário e o Leônidas entregando o traçado que a gente acredita fortemente que seja, né, esse aqui. Aí então, se uma foto não comprova que eles estiveram lá, um documento oficial da Casa Branca. De Washington, de 38, agradecendo pelo feito que eles têm interesse, e depois, na Segunda Guerra Mundial, essa estrada foi usada, principalmente para trazer látex, né, do sul, para fazer pneu, né. E aqui então colocando comandante, observador e mecânico, o nome dos 3, e assinando o presidente Roosevelt. Aqui uma foto do Oswaldo Aranha dando partida no carro. É uma curiosidade que a criançada principalmente pergunta. Existia adesivo nessa época, né, que a gente vê ali atrás, o AAA do Illinois Club, e existia assim, ó, o do AAA aqui na frente e o do Illinois no cantinho, que inclusive do cantinho tá até ali, e o do AAA puxaram para a esquerda ali, né. Então aqui eles voltam então de navio pro Brasil, né, colocam os carros em containers e voltam pro Brasil. 10 anos para ir, menos de 20 dias para voltar. Eles voltam pro Brasil, o presidente Getúlio Vargas, né, no Palácio do Catete, onde são recebidos. Oswaldo Aranha, como eu falei, acompanhou eles na viagem.
Vargas com o charutão no dedo, os 3 brasileiros. Aí então ele quer homenagear os brasileiros com o nome das ruas da capital, com o nome deles. Então tem Romário Fava, Francisco e Leônidas. Porém, tem uma lei até hoje que não pode estar vivo. Então até hoje lá no Rio de Janeiro tem a Travessa de Descalvado, em homenagem ao Leônidas, a Travessa de Florianópolis, em homenagem ao Francisco, e a Rua Bariri. A Rua Bariri é a rua do Estádio da Olaria. Tem um jogo de futebol e a sede do clube também está nesse estádio. Então tem muita gente que vem aqui no museu e fala assim, eu já ouvi esse nome no Rio de Janeiro, porque eles, para divulgar a coisa, eles falam, vai na Rua Bariri. Então meio que o nome Bariri é conhecido ali nessa região do Rio, né? Que interessante. Aqui uma homenagem aos indígenas, né, que é o milho preto, né, que a gente trouxe mesmo do Peru. Tentamos trazer a titia, né, que eles usaram, porém ela nunca para de fermentar. Então na garrafinha ela estufou e tiveram que deixar lá mesmo. Então trouxeram um suco, que é esse daqui, né, o nosso Tampico, que a gente tem aqui no Brasil. E inclusive está congelado no freezer nosso aí faz uns 6 anos. E umas pedras da Cordilheira dos Andes ali do Peru, né? Os fundadores foram lá. E foram muito importantes. Se não fossem essas 6 ocasiões, a viagem não teria acontecido. Bom, e o que acontece pós-viagem? Os carros são doados para o Museu do Ipiranga. Lá eles ficam no pátio, ali, né? E eles não vão para a exposição. A caminhonete fica no tempo, se perde. Esse daqui teve a sorte de ficar embaixo do avião Jaú, na sombra das asas do Jaú. Olha como a história vai se conectando. Aí nos anos 80 ele vai para o museu da SP Trans, lá em São Paulo, onde tem bondinho, essas coisas, e fica no cantinho ali. Porém ninguém tinha nome de Mário, de Leônidas, de Francisco, nada. É o carro que foi para os Estados Unidos e ponto. Aí fica lá nos anos 80, 90. Aí então a gente chega no Beto. O Beto, ele estava morando na Bolívia, como eu falei há um tempo. O filho dele machuca o braço, vai para o hospital, faz amizade com o médico, né? E ele então ele convida para um churrasco na casa dele e começa a contar então o feito do pai dele. Meu pai é o grande Leônidas, que foi para os Estados Unidos de carro, que é um herói e tudo. E o Beto falou assim, cara, eu não conheço esse maluco, você tá inventando história, né? Aí ele então, no outro dia, o médico aparece com a caixa que ele guardou do pai dele, com o uniforme, foto, documento, diário da viagem, que é o carro-chefe, né, das fontes, e entrega mesmo pro Beto. Tó, é seu. Mas por que você tá me entregando? Minha esposa ia tacar fogo porque a gente tá mudando de casa e tudo. Como a mexicana tinha feito, né, quando eles mudaram de casa lá na Bolívia. E então ele começa a ler. Fala assim, cara, de fato mesmo, esses caras fizeram isso, né? Aí ele começa a pesquisar, ele vem para Bariri, né? Que é um pulo aqui de Bauru, e descobre 2 sobrinhas do Mário. Assim, aí começa a perguntar, né? Porque até então o Mário tinha morrido, né? Pela idade. E eu falei assim, você quer ouvir essa história mesmo? Vai conversar com o tio Mário. O tio Mário tá vivo? O tio Mário tá vivo. O Mário tá morando em Paranavaí. Mas no final, quando ele aposentou, ele foi para Paranavaí com o irmão dele. Aí então, o Beto foi para Paranavaí, encontrou o Mário e gravou com fita cassete lá, né? Toda a viagem. Tem mais de 2 horas do Mário, bem senhorzinho assim, contando os feitos dele. Aí então teve a ideia de fazer um livro, né? Ele procura jornal, procura um monte de coisa, vai de 98, ele vai lançar o livro só em 2011, né? Que é o Brasil através das 3 Américas, o nome do diário da viagem, né? Que o Leônidas batizou. E aí então a história é trazida à tona de novo, tudo. Aí vem a ideia de fazer um museu. A ideia principal era fazer em Pederneiras, o Museu do Aventureiro, com o Fordinho e com o avião Jaú, né? Porém não dá certo, então dá a ideia de fazer na antiga sociedade italiana aqui. Então aí vem a reforma inteira em 16, aí em 18 com a chegada do carro, a inauguração do museu, né? Aí o que os 3 fizeram pós-viagem? O Leônidas foi o que melhor se deu bem, virou embaixador da Bolívia com a esposa mexicana dele, ele foi buscar depois, né?
Aí teve esse filho médico aí, né? O Erlan. E o Francisco trabalhou ali numa empresa de cartografia, tudo, né? Porém ele morreu ali na véspera de Natal, 66, atropelado por um carro como guarda de posto. Que ironia, né? O Leônidas morreu de problema no coração em 65, né? Na Bolívia mesmo, porém trouxeram o corpo dele para Descalvado, tá enterrado lá em Descalvado. E o Mário vai então, como era o caçula, volta aqui, ficou um mês aqui, conversa com a mãe dele, né? Com a família dele. A família dele não ficou muito tempo aqui depois disso. Conta a história do pé de caquila para o pai do Cavinha. E então ele recebe o convite do Vargas para participar da Marcha Oeste, que era abrir rodovia Goiás, Pará, Mato Grosso. Então ele vai trabalhar operando trator, né, com isso. Ele vai então abrir a rodovia Belém-Brasília, as fundações de Brasília mesmo, ali inclusive onde o helicóptero do Kubitschek desce, ele que abriu, né, até que um dos engenheiros-chefe ali que era amigo dele morre de acidente e ele então decide aposentar, né? Então ele vai para Paranavaí. Aí então é isso, a viagem acaba aí com o Mário em 2000, uma semana antes de fazer 94 anos. Ele faleceu em 2000 então. Então aí o museu então guarda a história da viagem desde 2018. Nossa, que história incrível. Então esse aqui é o carro que foi um dos carros usados. Esse aqui, o nome dele é o Brasil. É um T fabricado em 18, montado no Brasil em 19, né, um dos primeiros da Ford no Brasil. 10 anos rodando no Brasil, 10 anos rodando para chegar nos Estados Unidos, volta de novo para o Brasil de navio, né? Como ele chega o primeiro. Anda mais um pouquinho aqui, né? Aí ficam então no Museu do Ipiranga, né? Esse é o desfecho do carro, né? É um ícone, 106, 107 anos já. Que maravilha. Eu gostaria que você fizesse então um convite, explicasse um pouco sobre como que é o museu, como que faz para poder vir fazer a visitação. O Museu Mário Fava, ele está na cidade de Bariri, interior de São Paulo, no mapa, bem no centro de São Paulo, então muitas rodovias liga aqui facilmente, estradas boas, né? A gente sabe disso porque muito viajante do Brasil inteiro de motorhome fala isso. Perto, um pulo de Jaú, cidade principal aqui, e um pulo de Bauru, que é a maior cidade aqui da região, perto de Ribeirão Preto também. Como eu falei, está bem no meio, então leva bem aqui. Tem muita gente que não gosta de ir para São Paulo exatamente às vezes de segurança, então o museu está de fácil acesso. O museu funciona de segunda a sexta, das 9 às 4h30, 5, depende do horário mais ou menos, a gente fecha antes que não tem visita. E no final de semana, sábado, das 9 à 1 da tarde. Porém, quem quer fazer algum evento, às vezes chega tarde assim, dá um toque pra gente. Temos todas as redes sociais, TikTok, WhatsApp, Facebook, Instagram. Dá um toque na gente, manda mensagem, liga pro fixo, celular, que a gente pode então prolongar o horário de uma visita, ou se quiser fazer algum evento também, a gente está de portas abertas. Né? A gente recebe grupos de moto, grupos de carro antigo, então isso a gente trabalha bastante. O museu está aberto, a entrada é gratuita, que a gente tem ali uma contribuição cultural, né? Contribui com o valor que quiser, né? A gente deixa ali um valorzinho de meia para estudante e 12 criança e 10 para que não é mais, isso é opcional para quem quer. Então ficam aí à disposição para chegar no museu, conhecer um pouco do interior. Bariri também tem muita coisa histórica, se quiser a gente tem um projeto de museu a céu aberto, né, muito prédio histórico, escolas centenárias também, então a gente trabalha muito com a cultura da cidade também. Maravilha, eu agradeço aí, muito obrigado por ter dedicado o teu tempo, explicado pra gente essa história que é fantástica, é maravilhosa. A gente ama isso aqui. É vocês que fazem a visita, né? O museu sem visita não é só um prédio antigo. Então, obrigado. Maravilha.